Olá! Hoje eu quero fazer uma conversa muito rápida, que eu acho que é importante a gente reforçar determinados conceitos, porque muitas pessoas começam a seguir o canal há pouco tempo, começaram a seguir há pouco tempo. Eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização. Hoje eu quero falar sobre os princípios básicos do espiritismo, da doutrina espírita. Dentro desses princípios básicos existem algumas ramificações, né? Mas enfim, a gente tendo noção desses princípios, a gente consegue entender todas as discussões que os grupos de estudo espíritas e muitas vezes muitas coisas que eu falo aqui também. O primeiro princípio básico é a existência de Deus. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina ateia e os espíritas não são ateus. Não posso te dizer que seja proibido que algum ateu seja espírita, de jeito nenhum, mas na média, né, o espiritismo crê numa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é esse o nosso conceito de Deus. Nós acreditamos na existência dos espíritos, basicamente, né? Nós somos espíritos, agora reencarnados, e existem os espíritos desencarnados que estão à nossa volta, e nós acreditamos também na sobrevivência do espírito, à morte do corpo físico, né? Que é a imortalidade da alma. Então, o corpo físico morre, se decompõe, o espírito não morre, né? Nós acreditamos também na pluralidade das existências, que é a lei da reencarnação. O espírito não morre e reencarna num outro corpo físico. Eu tenho outros vídeos que falam especificamente sobre cada um desses pontos, né? Então, existe algumas playlists que eu vou deixar nos cardzinhos no final desse vídeo para sugerir, né, que vocês procurem assistir, caso tenham interesse, os outros vídeos mais específicos. Nós acreditamos também na comunicabilidade dos encarnados com os desencarnados, a comunicabilidade entre os dois mundos, né? O mundo corpóreo e o mundo espiritual, que é a mediunidade, né? Também temos a pluralidade dos mundos habitados, que isso é uma questão que eu prefiro deixar nas mãos da ciência, né? Que os cientistas, que os pesquisadores digam quais são os possíveis mundos, planetas com capacidade de habitar, né? De receber a vida, né? Nós acreditamos também na lei da evolução, ou seja, o espírito não retrocede. De encarnação a encarnação, nós podemos até estacionar, mas nós não vamos retroceder. Isso eu acho que é muito importante, né? Nós acreditamos também na lei de causa e efeito, que é aquela lei que poderia ser denominada, poderia ser associada àquela lei física, né? A terceira lei de Newton, que todas as nossas ações vão gerar reações, né, proporcionais, em sentido contrário. Nós acreditamos também no livre-arbítrio e é muito importante que se entenda o que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é meritocracia espiritual. O livre-arbítrio é aquela capacidade que seres que estão encarnados em condições dignas tem de escolher, né, as suas atitudes. Eu digo isso porque muitas vezes uma pessoa com fome tem o seu livre-arbítrio comprometido, né? E eu acho que sobre isso eu já falei num vídeo específico. Então, nós entendendo todos esses fatores, todos esses fundamentos, nós vamos entender o que nós estamos falando o tempo todo, né? Qual é a nossa matéria, o nosso material de estudo.
E conhecendo todos esses fundamentos, nós vamos entender o porquê da nossa luta por justiça social. Porque só com justiça social, só num ambiente igualitário, num ambiente de paz, de equilíbrio, um espírito encarnado consegue exercer toda essa gama de potencialidades, né? Uma encarnação, ela só consegue ser completamente exercida quando o espírito tem acesso a esses princípios, né? Quando ele tem o seu livre-arbítrio respeitado, quando ele pode exercer o seu livre-arbítrio, porque as suas necessidades básicas estão saciadas. Enfim, eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente, para que quando a gente comece a estudar e comece a ter contato com fundamentos da doutrina espírita, nós consigamos entender exatamente o que esse conjunto de fatores quer nos propiciar, né? O que esse conhecimento quer fazer com que a gente alcance, né? Uma liberdade espiritual, uma liberdade de consciência, uma liberdade de corpo, né? Entendendo como funcionam todos esses mecanismos, né? Que fazem parte, enfim, da nossa vida, da nossa existência, tanto encarnados quanto desencarnados. É isso. Fiquem bem. Até a próxima.